Esse aqui é um outro estudo de caso. Isso aqui é água do rio Tietê. É até interessante porque, quando foi feito esse estudo, um ano antes a gente trabalhou na ETA de Mogi das Cruzes, que pega o Tietê enquanto o Tietê ainda é água. E esse trabalho aqui foi feito em Suzano, que está a 20 quilômetros de Mogi, e aí o rio Tietê é preto. Mas aí é o que eu falei, não é água, já é praticamente esgoto entrando numa ETA convencional. E o principal problema dessa ETA não foi a questão da qualidade do carbono, então dos fármacos, do que pode ter, né, em termos de riscos associados à água potável, mas foi o tal do nitrogênio amoniacal. Então, então é uma ETA convencional em que o operador estava aplicando cloro na pré, cloro na outro ponto, eram 4 pontos de cloro, ele não vencia a demanda de cloro para conseguir ter o cloro residual na rede, que era o problema dele, ele não conseguia ter residual de cloro. Por isso que veio a preocupação e a contratação do estudo. E olha por que ele não conseguia ter o residual de cloro na rede. Olha o breakpoint aqui. Vocês estão vendo que eu preciso de uma dosagem de 100 miligramas por litro de cloro para tirar o nitrogênio amoniacal da água. Gente, qual ETA que tem uma capacidade instalada de 100 miligramas por litro de cloro? Gente, nenhuma. Nenhuma. Isso aqui não existe. O que você faz? Numa ETA físico-químico, não tem outra opção para retirar nitrogênio, gente. Não tem. Fizemos algumas pesquisas com o uso de zeólitas, tentando formar o cloro combinado e depois absorver, ver se o carvão absorvia. Nada viável. Infelizmente, se a gente continuar com esses mananciais tendo essa quantidade absurda de nitrogênio amoniacal na água, que é esgoto, vai ter que ter instalações para dosar 100 miligramas por litro de cloro na época que fica o manancial mais concentrado. E isso aqui que incomodou o cliente, não foi a questão da qualidade, foi isso aqui, ó. No custo operacional, estava aqui, de repente fez assim, porque não vencia dosar cloro. Só por isso que ele ficou preocupado. Infelizmente, né? Triplicou, antes era só o Tietê. Na verdade, daqui para trás, eles diluíam com o Taiaspeba. Daqui para cá, o DAE, por causa da crise lá, falou, você não pode mais pegar nada do Taiaspeba, vai captar água só do Tietê. A hora que teve que entrar só água do Tietê na ETA dele, foi que os custos operacionais aumentaram muito. Então, aí passou a dar atenção em relação à qualidade da água que estava entrando na estação. Então, essa aqui é a foto da ETA. Olha que lindo, o canal de água decantada indo para os filtros. Gente, isso aqui é espuma. É água. Então, olha a nata em cima dos decantadores. A tendência desse floco formado, quando você tem água com cara de esgoto, a tendência é flotar mesmo. Então, flota tudo. Isso aqui é carreado para os filtros não funcionam direito. E aí que eu mostro para vocês. Olha o resultado aqui. Carbono orgânico. Isso porque a gente não entrou no mérito dos patogênicos. Mas carbono orgânico entrou em torno de 15 a 20, saindo água filtrada em torno de 10 miligramas por litro, água potável. Turbidez com muito custo menor que meio, mas carbono de 10 miligramas por litro sendo usado para abastecimento. Esse aqui é um outro estudo de caso, uma ETA já menor, mas também tratamento convencional. Manancial extremamente contaminado, carbono da água bruta, 12 miligramas por litro, mas não é matéria orgânica natural. Então, quando a gente fala em carbono orgânico, o pessoal pensa em ácidos úmicos, ácidos fúlvicos. Não, aqui não é matéria orgânica natural. Isso aqui é carbono devido a microcontaminantes orgânicos, porque recebe realmente efluentes industriais e esgoto doméstico. Aqui, no caso, é o intervalo de turbidez da água bruta, da água filtrada. Então, o nosso padrão fala que tem que ser
praticamente 95% do tempo, hoje menor que meio. Vocês estão vendo que eles não conseguem nem a tal da turbidez, principalmente no reinício de operação. Você vê que os filtros, no caso dessa ETA, funcionando muito mal. E aqui que chama atenção também, para ver a quantidade de efluentes industriais que esse manancial recebe, não se aplicava flúor na água e chegava a ter um residual até de 2 miligramas por litro de fluoreto sem aplicar nada. Da onde vem isso? Manganês também alguns. Isso aqui é tudo água final já para abastecimento. Aqui nós temos alumínio, óleo alumínio em excesso também. Pode ser devido à coagulação errada, ou devido ao próprio manancial conter esse metal pesado. Aqui ferro. Em alguns casos até o surgimento do aparecendo E. coli na água. Ácidos holacéticos também acima, trialometanos, bactérias heterotróficas. Aí eu vou mostrar por que também, né? Por causa do nitrogênio. Nesse caso aqui, olha, não apareceu. Opa. Não apareceu, mas exatamente por causa do nitrogênio residual de cloro baixíssimo aparecendo organismos na água. No caso aqui o E. coli e as bactérias heterotróficas. Aqui uma outra ETA também de 100 litros por segundo, manancial aqui no interior de São Paulo, também extremamente contaminado. Uma ETA convencional, então compacta, né? Coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. É isso o arroz e feijão que nós temos. Olhem a qualidade da água em alguns pontos de monitoramento desse manancial que era usado para abastecimento. Então, eu falei para vocês que aquele caso lá do Tietê, que estava aparecendo esgoto, chegou a ter 14 miligramas por litro de nitrogênio amoniacal. E olha aqui, gente, 51,5, 62 miligramas por litro de nitrogênio. Quem trata esgoto aí, para mim é esgoto isso, não é? Isso aqui é esgoto, não é água. DBO, alumínio, ferro, tudo que está grifado é porque está acima do que é permitido, como classe 2. E aí vamos ver o que aconteceu na nossa ETA convencional, então, tratando essa água. Aqui nós temos o nitrogênio amoniacal da água bruta, então, valores aqui acima de, saindo, isso aqui é água filtrada, hein, gente? Saindo aqui valores de nitrogênio acima até de 10 miligramas por litro na água filtrada, então está acima já da portaria. Cloro residual é aquela história, ele não vem se colocar cloro por causa desses valores aqui. Então, a hora que você não tem cloro, começa a aparecer até coliformes na sua água. Você não está inativando nada. Imagina outros organismos, né? E nesse caso aqui, que é o último que eu vou apresentar para vocês, que eu acho que já está dando meu tempo, né? É o caso do Maeta também, aqui no interior de São Paulo. A gente foi contratado para fazer o projeto de reforma e ampliação dela. São 2 ETAs convencionais. Uma da década de 50, outra da década de 70, no centro da cidade, a água do rio Piracicaba. E aí coincidiu também que a gente fez esses ensaios em 2014, que foi, acho que, a pior época da história do rio Piracicaba em termos de qualidade, de vazão. Então, essa foi a qualidade no dia da coleta. Então, de novo, o nitrogênio amoniacal 8,5, carbono orgânico 16 miligramas por litro. E, ó, de novo, o breakpoint. 125 miligramas por litro de cloro. O que vocês projetariam, pessoal? O que vocês fazem numa ETA que está no centro da cidade, vai precisar de 130 miligramas por litro de cloro para 1.000 litros por segundo para oxidar o nitrogênio ao breakpoint? Ó, a ETA está aí, ó, no centro da cidade. A CETESB não autoriza mais o cloro gás, né, não dá mais a licença nem de operação, nem de reforma, no caso de cloro gás em centros, né? Então eles falam que tem toda uma metodologia para quem quiser consultar, mas não vai poder ser o cloro gás aqui, que a CETESB não permite. Usa-se o cloro gás hoje porque está numa condição ainda
irregular vai querer reformar a estação, não vai ter a licença para esse sistema de 130 miligramas por litro de cloro. E aí, o que vocês fariam? Sabe qual que é a resposta? Trata esgoto. Tem que tratar esgoto. O pessoal não tem o que fazer. Então, no caso aqui, olha as dosagens de PAC para coagular essa água do rio Piracicaba. Dosagens altíssimas, né? 200, 300 miligramas por litro, está tratando esgoto. E olha o carbono, mesmo com, no caso aqui, simulando convencional, da ordem ainda entrando 16, saindo 10, 12, 10 miligramas por litro. Então, vocês vão ficar com uma água, além de tudo, ainda perigosa. No final, de novo, aquela questão do que é possível de ser aplicado na nossa realidade. A gente projetou uma câmara de pré-oxidação com dióxido de cloro, porque para esse tempo de contato que era possível de projetar aqui, dava inativação mais ou menos de 1 log de cripto. Então, é mais uma barreira sanitária num manancial contaminado desse. Aí passava para as 2 ETAs, que iam ser todas reformuladas em termos hidráulicos, e conseguimos convencer o cliente a colocar uma desinfecção com UV no final, que também dava mais 3 log de cripto. E a aplicação de carvão aqui também, para tentar reduzir esse carbono orgânico final da água distribuída. Mas a mensagem é viável a gente ter que cada vez mais incrementar o tratamento de água para a nossa realidade? Então, eu mostro para vocês que eu entendo que não é a curto prazo, eu acho que a curto, médio prazo a gente não vai ver grandes mudanças, mas eu acho que o foco é isso. Não pode ter uma água com aquelas características entrando numa ETA convencional, gente. Porque só atender a portaria não quer dizer que vocês estão com uma água segura. Então, aqui é o resultado do Instituto Trata Brasil, que é de 2014, o resultado tem até um atualizado de 2016, que mostra que, olha, você tem dos 100 maiores municípios do Brasil, não estou falando de cidades pequenas, nós temos apenas 15 que tratam acima de 80% do esgoto. São 100 maiores municípios do Brasil, hein? E ainda 28 que tratam abaixo de 20%. Você imagina? Ah, exatamente. A gente está falando com certeza aqui é de secundário. Que o nitrogênio continua indo para o rio. Então, o que precisa ficar a mensagem aqui para vocês hoje, pessoal? A gente está usando as ETAs convencionais para tratar esgoto. E aí existe uma limitação enorme da ETA convencional para tratar esse tipo de água, e a gente está distribuindo uma água que oferece risco para a população. Então, a gente sabe que na portaria hoje tem 58 contaminantes orgânicos limitados, e o resto? E os fármacos, e os hormônios, e os metabólitos que são formados? A gente não faz ideia do que a gente toma. O que deveria ter? Bom, então vamos tratar esgoto. Já que não vão tratar esgoto, as nossas ETAs vão ter que se transformar em ETRs, em ETAs de reuso. Qual que é a viabilidade, pessoal, de implantação dessas tecnologias como membranas de osmose, o ozônio, o carvão ativado granular, no Brasil? Eu, como projetista, eu falo para vocês, 0. A gente mal consegue convencer o cliente a colocar um oxidante que é um pouquinho mais caro que o cloro, que é o dióxido de cloro. Não tem uma ETA no Brasil para abastecimento público que usa ozônio, que é o melhor oxidante que existe. Então, imagina pensar em múltiplas barreiras, que é o que fazem lá fora quando pensam em reuso. Lá fora eles colocam ozônio, aí etapa de clarificação, que é o que a gente tem, depois membranas, UV, carvão ativado granular, são múltiplas barreiras para tornar a água segura. Aqui a gente tem uma carroça chamada ETA convencional, tratando uma água de reuso e uma portaria que ela é falha. Então, hoje, a questão dos microcontaminantes orgânicos é uma coisa que a gente tem conversado muito, né, nas câmaras técnicas para tentar ver se inclui pelo menos uma recomendação do monitoramento do carbono orgânico para a gente entender a realidade dos nossos mananciais e das nossas ETAs convencionais. Infelizmente, ninguém se preocupa com isso, né? É caro aumentar a tarifa? É caro, mas e o risco sanitário?
Infelizmente, ninguém, o político, né, os tomadores de decisão, não levam isso em conta. É isso aí, gente. Obrigada. Desculpa aí se eu me prolonguei. Obrigado, professora, pela apresentação. Pessoal, só para lembrar, quem não veio ontem, a gente tem um sistema online que chama sli.do, que é o link do evento para estar realizando perguntas online. Aí você digita no navegador sli.do e aí vai aparecer a página, vai pedir um código. É só digitar 6624 e já vai entrar direto no evento. Aí quem quiser pode estar enviando sua pergunta lá. E aí tem um ranking de likes, que todas as pessoas que estão assistindo, elas vão dando like nas perguntas de maior relevância, que é a ordem que as perguntas são realizadas para os palestrantes. Agora a gente vai fazer um intervalinho de uns 15 minutos para um café e depois a gente retorna com as demais apresentações.